Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos, iniciando essa semana, nesse domingo, para meditarmos a palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, nós seguimos na leitura do profeta Zacarias, caminhando para o final da leitura do chamado Antigo Testamento, e te convidamos a meditar conosco hoje com as leituras dos capítulos 4, 5 e 6 do profeta Zacarias. São textos curtos em que ele continua declarando as visões proféticas que ele teve para encorajar o povo de Deus. Lembramos que Zacarias viveu no final do período do exílio do povo de Judá na Babilônia, e ele declarou essas palavras encorajando Zorobabel, que era o governador da cidade de Jerusalém, uma cidade que estava completamente destruída já desde 70 anos antes, quando começou o exílio na Babilônia, e ele também direcionou suas palavras a Josué, que era o sumo sacerdote naquele contexto. Ele estava encorajando o povo de Deus a retornar para Jerusalém, reconstruir o templo, e essas palavras de encorajamento do profeta Zacarias tanto tinham um significado para a sua geração como para nós no futuro, para o tempo da igreja que seria estabelecida, representando ou sendo de fato essa casa de Deus onde o Espírito Santo habita. Então hoje nós vamos ler mais algumas visões. Te convidamos a meditar conosco, e ao final dessa leitura, eu e a Rafa queremos orar pela sua família e por essa nova semana que estamos iniciando hoje. Amém. Então vamos orar. Pai, obrigado pelo teu amor, o teu cuidado. Nós queremos colocar esse dia em tuas mãos, Pai, esse início dessa nova semana, e pedir a tua bênção sobre essa leitura, que o Senhor fale conosco e traga entendimento e revelação para cada um de nós. Nós te amamos e te adoramos em nome de Jesus. Amém. Acompanhe conosco então, Zacarias 4 começa dizendo assim: Então o anjo que falava comigo tornou a despertar-me, como se desperta alguém do sono, e me perguntou: o que você está vendo? Apesar de não ser o anjo que estava mostrando essas visões, mas Zacarias estava tendo visões de Deus, mas o anjo o leva a refletir e a entender o que cada uma dessas visões que ele tem representam. E Zacarias respondeu: Vejo um candelabro de ouro maciço, com um recipiente para o azeite na parte superior e 7 lâmpadas com 7 tubos para as lâmpadas. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à sua direita e outra à sua esquerda. Muito interessante que, diferente do candelabro que estava no glorioso templo de Salomão, e aquele candelabro, entre outros utensílios de valor, foram levados para a Babilônia, quando a Babilônia atacou e conquistou Jerusalém, toda a região do sul de Judá. Esse candelabro era diferente porque ele era conectado a 2 oliveiras, uma de um lado e outra do outro lado, mostrando que não haveria necessidade do homem se esforçar para reabastecer o azeite, mas esse fogo continuaria queimando incessantemente, porque seriam sustentados pelo próprio Senhor. E o anjo pergunta a Zacarias no verso 4. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que significa isso, meu senhor? E o anjo me respondeu: você não sabe? Não, meu senhor, respondi. Então ele me disse: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é você, ó grande montanha? Diante de Zorobabel você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de graciosa, graciosa é. Sim, nós vemos nesse verso 6 um dos principais versos de Zacarias, quando ele deixa claro que o que nós vamos viver no Espírito, que nós vamos desfrutar do melhor de Deus, não será conquistado pela nossa força, nem pelo nosso poder, não pelo nosso esforço, nem pela nossa influência, mas pelo Espírito do Senhor. Isso nos lembra as palavras que Paulo escreveu em Colossenses 3, quando ele nos chama a viver uma vida de santidade no Espírito, e ele fala que a paz do Senhor seja o árbitro, o juiz em nossos corações. Assim como nós fomos chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e somos chamados a ser agradecidos por aquilo que o próprio Deus está fazendo no modo dele, no tempo dele. Assim seria a reconstrução do templo de Salomão, e assim seria o estabelecimento da igreja nos dias em que vivemos hoje. Verso 8: a palavra do Senhor então veio a mim. As mãos de Zorobabel lançaram os alicerces desse templo, as mãos dele também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Quem ousa desprezar o dia das pequenas coisas, ou os pequenos começos? Eles ainda verão
com grande alegria, a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Estes são os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Aqui fica claro que Zorobabel é um tipo de Cristo. Ele aponta para a pessoa de Jesus, que é aquele que iniciou a igreja, aquele que completará a boa obra que ele começou em nossas vidas, e aquele que é claramente descrito no Novo Testamento como a pedra principal, ou a pedra angular sobre a qual a igreja é estabelecida. A seguir, perguntei ao anjo: o que significam estas 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Também perguntei: o que significam estes 2 ramos de oliveira ao lado dos 2 tubos de ouro que derramam azeite dourado? Ele me disse: você não sabe o que eles significam? Não, meu senhor, respondi. Então ele me disse: são os 2 homens que foram ungidos para servir o soberano de toda a terra. Sim, eu entendo que essas 2 pés de oliveiras que estão conectados a esse candelabro, alimentando-o incessantemente, e o anjo interpreta como sendo 2 homens, são provavelmente os 2 povos que formam a igreja. Paulo descreve isso, nós sempre repetimos, é um texto tão importante, Romanos capítulos 9, 10 e 11, ele deixa claro que Israel não foi substituído pela igreja no plano de salvação, mas Israel, na verdade, se uniu aos gentios para desses 2 povos fazer um só corpo. E a igreja do Senhor Jesus é feita do povo de Israel e dos povos gentios. Esse é o entendimento que eu tenho dessas 2 oliveiras que continuamente, pela unção do Espírito, mantém esse candelabro, essa candeia acesa. Jesus diz que nós, a igreja dele, somos a luz do mundo, Mateus 5,14. E ele fala assim: brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. Então essa luz representa o resultado do agir do Espírito Santo através da igreja, trazendo boas obras para glorificar o Pai. Vamos ler então Zacarias capítulo 5, quando Zacarias traz então uma nova visão que ele tem. Levantei novamente os olhos e vi diante de mim um rolo que voava. O anjo me perguntou: o que você está vendo? Respondi: vejo um rolo que voa, de 20 côvados de comprimento por 10 côvados de largura. Então ele me disse: nele está escrita a maldição que está sendo derramada sobre toda a terra, porque tanto o ladrão como o que jura falsamente serão expulsos conforme essa maldição. Assim declara o Senhor dos Exércitos: eu lancei essa maldição para que ela entre na casa do ladrão e na casa do que jura falsamente pelo meu nome. Ela ficará dentro da sua casa e destruirá tanto as vigas quanto os tijolos. Sim, essa dimensão do rolo de 20 côvados por 10 côvados é aproximadamente 9 metros por 4,5 de largura. Imagina um prédio de 3 andares de altura. Essa é aproximadamente a altura do rolo que Zacarias descreve na sua visão. E o anjo interpreta para ele como sendo os escritos das maldições contra aqueles que têm trabalhado contra os propósitos de Deus. Por mais que Zacarias escreveu primariamente para encorajar o povo de Deus, tanto na reconstrução do Templo de Salomão, quanto no estabelecimento da igreja, ele também reafirma, como todos os demais profetas, que o Senhor executará o seu justo juízo sobre toda a impiedade, sobre todo aquele que, rejeitando a vontade de Deus, a graça de Deus, escolhe trabalhar contra o propósito de Deus em nossas vidas. Em seguida, ele traz mais uma visão no verso 5, Zacarias 5:5. Em seguida, o anjo que falava comigo se adiantou e me disse: olhe e veja o que vem surgindo. Perguntei o que era aquilo e ele me respondeu: é um recipiente. Disse mais: aí está o pecado de todo o povo da terra. Então a tampa de chumbo foi levantada e dentro do recipiente estava sentada uma mulher. Ele disse: esta é a impiedade. Depois empurrou-a para dentro do recipiente, fechando-o de novo com tampa de chumbo. Ergui novamente os meus olhos e vi chegarem à minha frente 2 mulheres com asas como de cegonha. O vento impeliu as suas asas e elas ergueram o recipiente entre a terra e o céu. Perguntei ao anjo que falava comigo: para onde estão levando o recipiente? Ele me respondeu: para a terra de Sinar, onde vão construir uma casa para ele. Quando ficar pronta, o recipiente será colocado ali no seu pedestral.
E por último, no capítulo 6 de Zacarias, ele relata dizendo: olhei novamente e vi diante de mim 4 carruagens que saíam do meio de 2 montanhas de bronze. A primeira carruagem, estavam atrelados cavalos vermelhos. A segunda, cavalos pretos. A terceira, cavalos brancos. E a quarta, cavalos malhados. Todos eram vigorosos. Perguntei ao anjo que falava comigo: que representam estes cavalos atrelados, meu senhor? O anjo respondeu: estes são os 4 espíritos dos céus, que acabam de sair da presença do soberano de toda a terra. A carruagem, puxada pelos cavalos pretos, vai em direção à terra do norte, e que tem cavalos brancos vai em direção ao ocidente, e que tem cavalos malhados vai para a terra do sul. Os cavalos vigorosos avançam, impacientes para percorrer a terra, e o anjo lhe disse: percorram toda a terra. Assim o fizeram. Então ele me chamou e disse: veja, os que foram para a terra do norte deram repouso ao meu espírito naquela terra. Sim, ele descreve aqui a direção do cavalo negro, do cavalo branco, do cavalo malhado, mas não menciona exatamente a direção do cavalo vermelho. Alguns comentaristas acreditam que quando diz os cavalos vigorosos, essa palavra também se assemelha com a palavra vermelho. É possível que seja no original a palavra vermelho, ou que esses cavalos vigorosos sejam os cavalos vermelhos, que avançam sobre a terra impacientes. A cor vermelha representa o sangue, a guerra. Então, cada um desses cavalos representam um elemento do juízo de Deus também sobre a terra no final dos tempos. E ele conclui o capítulo 6 falando sobre Josué, depois de mencionar Zorobabel como governador que seria responsável pela reconstrução do templo. Ele menciona uma palavra a Josué, o sumo sacerdote daquela época. Já mencionamos que este não é o Josué que conquistou ou liderou o povo de Israel na conquista da terra prometida, porque a conquista aconteceu séculos antes do período dos juízes, antes do período dos reis e antes do período do exílio na Babilônia. Esse é outro Josué a quem diz: a palavra do Senhor veio a mim. Tome objetos dos exilados Eudai, Tobias e Gedaías, que chegaram da Babilônia. No mesmo dia, vá à casa de Josias, filho de Sofonias. Pegue a prata e o ouro, faça uma coroa e coloque-a na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Ou seja, esse não é o Josué, filho de Num, mas Josué, filho de Jeozadaque, outro homem a quem o Senhor também encoraja, chama para não temer, mas ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar o seu povo. Diga-lhe que assim diz o Senhor dos Exércitos: aqui está o homem cujo nome é Renovo. Do seu lugar ele crescerá e construirá o templo do Senhor. Ele construirá o templo do Senhor, será revestido de majestade e se assentará no seu trono para governar. Ele será sacerdote no trono e haverá harmonia entre os dois. A coroa será para Eudai, Tobias, Gedaías e En, filho de Sofonias, como memorial no templo do Senhor. E conclui dizendo: gente de longe virá ajudar a construir o templo do Senhor. Então vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Isso só acontecerá se vocês obedecerem fielmente à voz do Senhor, o seu Deus. Então Zacarias continua declarando as visões proféticas que ele teve como uma maneira de encorajar o povo de Deus. E é muito interessante nós observarmos que essa palavra tinha tanto cumprimento para a sua geração, quanto para nós hoje, nos dias em que vivemos, nos dias da graça, nos dias do derramar do Espírito e da Igreja do Senhor Jesus. Sim, e lembrando, como nós lemos no primeiro capítulo que a gente leu hoje, que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Então o Espírito Santo de Deus nos ajuda a fazer aquilo que nós não temos capacidade humana para fazer, mas é só o Senhor. Não é a nossa força, o nosso esforço humano, mas é o fluir do Senhor, aquilo que Deus pode multiplicar, fazer o que é necessário sobre a nossa vida. Então, se hoje tem algo que você esteja se esforçando demais para conseguir, seja fazer ou conquistar, saiba que muitas vezes não é por essa força humana, mas é pela palavra de Deus, é pela a multiplicação que Deus pode dar uma colheita 100 por 1, de uma semente dá 100, e daquilo que talvez você faz
um de esforço, Deus multiplicar em 100 aquilo que precisa. Então vamos colocar os nossos pedidos, tudo aquilo que talvez tenha tirado a paz ou aquilo que você tem se esforçado para fazer, colocar hoje diante de Deus, o Deus que multiplica, o Deus que fala que não vai ser pela força e não pela violência, mas sim pelo Espírito dele, pelo Espírito do Senhor. Sim. Vamos orar juntos. Te damos graças, meu Deus, Sim, meu Pai. por saber e lembrar que o Senhor é aquele que cumpre para conosco o seu bom propósito. Sim, meu Nós Pai. queremos a cada dia, no que se refere a nós, escolher aquilo que o Senhor tem para nós, fazermos a nossa parte, sim, mas sempre confiar que o Senhor tem um tempo perfeito, Sim, uma Senhor. maneira perfeita de agir Sim, em meu nosso Pai, favor. tu tens. E independente de tudo, de qualquer circunstância, o Senhor cumprirá para conosco o seu bom propósito. Nós nos submetemos completamente ao senhorio de Jesus, te entregamos nossas vidas, nossas famílias e cada motivo de oração que agora são apresentados ao Senhor, pedindo que o Senhor receba, contemple, Pai, cada necessidade, cada família e venha de acordo com a realidade de cada um, respondendo os nossos pedidos de oração, Amém, recebendo Senhor. a nossa gratidão. Sim, E nos Senhor. ensine, Espírito Santo, a sermos guiados pela Tua paz. Que a Tua paz seja de fato o juiz em nossos corações, para nos guiar em cada decisão, em cada atitude, em cada uma das nossas palavras, e que inclusive os nossos pensamentos sejam permeados pela paz e pelas revelações do Senhor, Que assim como seja, Zacarias meu Pai. teve. Nos dê maior compreensão e entendimento e nos ajude a vivermos guiados pela Tua palavra dia após dia e momento a momento. Nós dedicamos ao Senhor a nossa família, oramos por Recebe, essa Senhor, em nova nome de semana que Jesus. iniciamos hoje. E eu e a Rafa abençoamos cada pessoa que ora conosco, Recebe, sua Pai. família, seu lar, que haja Sim, meu paz, Pai. que haja direções do Senhor e que o Senhor cumpra para conosco o teu bom propósito. Cumpra, É o Pai. que oramos com ações de graças, consagrando ao Senhor a nossa família e essa nova semana, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então que Deus abençoe Deus. muito sua vida, sua família, essa nova semana. E nos vemos amanhã. Lembrando que agora mudou o horário aqui nos Estados Unidos. Então nós continuamos às 6 horas da manhã. Amanhã estaremos às 6 horas da manhã ao vivo. Mas no Brasil, se você quiser estar ao vivo conosco, será às 9 horas do horário de Brasília. Então nos vemos amanhã. Um abraço aí para Lucy, para a irmã Lúcia. Deus abençoe muito você, seu esposo, toda a sua família. Assim seja. Deus abençoe mesmo a sua família. Nós amamos vocês. Um abraço.